Nesse vídeo eu vou falar a respeito do que a Michelle Bolsonaro falou sobre o Palácio do Planalto e ali as dependências serem consagradas a demônios. Irmão, qual é a tua opinião a respeito disso? Você crê nesse tipo de coisa? Eu creio. E vou responder por mim. Eu tenho certeza que isso acontecia. Só pela resposta e pela reação da mídia comentando o assunto, você percebe que isso incomodou muito. Revelar que ali era um ambiente consagrado a demônios. Irmãos, eu já fui fazer reuniões em casas em que o Espírito Santo movia nossos corações e o Espírito Santo trazia entendimento, ciência a respeito de ambientes em que existiam coisas consagradas a demônios. E aquilo acontecia, irmãos, e era incrível o trabalho de libertação. Você não consegue perceber isso se Deus não estiver habilitando você, se Deus não estiver te dando uma visão espiritual para entender. Então eu entendo muito bem, eu consigo compreender o que ela está falando. Porém, para aqueles que não entendem, aqueles que são carnais, que são ímpios, eles olham para isso e falam: essa mulher é fanática, é maluca, é louca. Aliás, todos vocês são loucos, né? Vocês são tudo maluco. Vocês vão para um monte a orar, vocês fazem jejum, vocês ficam aí lendo a Bíblia, vocês ficam falando desse Jesus. Vocês são tudo maluco, e nós somos tudo maluco mesmo. Verdade. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então a palavra de Deus já está dizendo aqui, o povo não vai entender o que vocês vão fazer. Mas quando vocês começarem a fazer, vocês vão ser vistos como louco, como doido mesmo. E é o que está acontecendo agora. Então a resposta da mídia para com o que a Michelle Bolsonaro fez foi o quê? Um monte de matéria dizendo aqui que ela é maluca, que ridicularizando a fé, criticando. Mas a gente tem que ter consciência, irmãos, que a gente está numa batalha espiritual ferrenha. E isso não é só responsabilidade da Michelle Bolsonaro. É minha responsa, é sua responsa. Porque eu creio e sinto que está acontecendo uma grande guerra espiritual nos céus do Brasil. Irmãos, tronos, potestades estão sendo abaladas. Deus quer libertar o Brasil, Deus quer mudar o Brasil, gente. E isso não vai acontecer se não for através da oração, do jejum. Nós temos que, de novo, nos mover como igreja nessa nação e partir para o joelho no chão, arrependimento. É muito mais que uma guerra política. O Brasil é um país estratégico e cheio de promessas. E você acha que o diabo ia ver isso e ia ficar assim de braço cruzado? Jamais. Mas a Bíblia diz que ele se levanta para cair. E vai cair em nome de Jesus. Esses dias atrás eu vi um story da Michelle Bolsonaro sobre uma vigília. Eu ia fazer um vídeo, desisti. Falei, não vou fazer vídeo não, deixa ela. Mas eu fui ver os comentários do vídeo, aí você fala, cara, devia ter feito um vídeo. Devia ter falado. Porque o povo chega assim doido, sabe? Olha aqui. Aqui perseguida, mas que a luz que o sol, dissipando as trevas. Isso aqui é no Planalto. Gente intercedendo lá, gente chorando, irmão, dentro daquele lugar. Irmãos, eu sei o que é isso, eu já orei muito pela minha cidade. E vi Deus fazer muita coisa na minha cidade por conta da oração da igreja lá na cidade, irmão. Porém, agora essa guerra é muito maior, o que está em jogo é a nossa nação. E nós não devemos desistir do Brasil. Irmãos, eu estava conversando com um pastor agorinha aqui, pastor Durval de Itapevi. Ele nem imagina que no momento em que eu conversava com ele, eu estava ali, Senhor, o que eu vou falar hoje, Senhor? E Deus estava me movendo a falar disso. E ele começou a falar um assunto que veio só acrescentar com esse vídeo aqui. Ele começou a compartilhar uma experiência a respeito da viagem que ele fez para a Coreia do Sul, sobre as experiências que ele teve lá, de como a igreja se posiciona a respeito do próprio país, como a igreja ora incessantemente pelo país. E ele me disse que tem um grupo de sul-coreanos que oram pelo Brasil há 20 anos. E ele me contou cada experiência, irmão, que eu falei, meu Deus, cara, Deus quer despertar os nossos corações, cara. Deus está nos despertando para um momento de intercessão e guerra muito grande. E só quem está ligado, só quem é espiritual vai entender isso. Irmãos, a mídia sempre mostrou
outras religiões fazendo coisas lá no Planalto e nunca criticaram em nada. Nunca falaram assim, olha lá o que está acontecendo lá, ó. Nunca. Agora que tem uma pessoa que professa a fé em Jesus, aí já começa. Por que você acha isso? Por quê? Irmãos, o que eu tenho percebido é que muito mais que o próprio presidente, o papel que a Michelle está desempenhando agora é muito mais importante e muito mais decisivo do que qualquer outra coisa. E a gente não pode olhar para isso e falar assim, deixa aquela hora lá, se vira aí, dona Michelle. Não, irmão, essa briga é da igreja, essa guerra é da igreja e ela é espiritual. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Você pode fazer o mínimo pelo teu país, jejuar e orar. Ore para que Deus venha com justiça. Ore para que Deus perdoe a nação brasileira dos seus pecados. Eu faço esse vídeo aqui com temor no meu coração. Deus usou o pastor tremendamente aqui à tarde para falar comigo a respeito de oração e intercessão. Justamente no momento que eu já estava para falar desse assunto, sem ele saber de nada. O Espírito Santo estava usando ele para falar comigo. Então que hoje o teu coração possa ser despertado. Que você use a sua boca não para amaldiçoar mais, mas para profetizar. Mudança sobre a nação. Chamar à existência aquilo que não existe. Porque a tua boca serve muito mais do que para comer. Mas a tua boca também foi criada para profetizar. Profetizar sobre a tua casa, sobre a tua cidade, sobre o teu estado, a tua nação. Eu oro para que aquela igreja de 15 anos atrás, 20 anos atrás, que orava muito pelo Brasil, volte agora com mais força ainda. Que volte aquela onda de 24 horas de adoração ali, 48 horas de adoração lá, 72 horas, movimentações de adoração e oração pelo Brasil. Eu oro para que isso volte com poder e glória. Era um bando de louco orando por tudo quanto é praça, orando agora mesmo na pandemia, orando nas sacadas de prédios. Era um bando de louco, de crente louco, irmão. Cadê esses crentes loucos agora? Nós temos que despertar, irmãos, em nome de Jesus. O que estamos vivendo hoje é igual uma pescaria. Quando o pescador fisga o peixe, ele começa uma guerra, uma briga ali, ó. O peixe puxa, o pescador de cá puxa daqui e fica aquela briga. Vence quem perseverar mais. Agora, se o pescador não desistir e começar a puxar, vem, ele cansa o peixe e ele pesca esse peixe. E esse peixe é o Brasil, irmãos. Tirar o Brasil desse lamaçal em nome de Jesus. É hora da gente insistir. Levante as suas mãos santas e orem, profetizem, declarem. Não afrouxa agora não deixa o peixe escapar não, vamos pegar ele. Em nome de Jesus, é hora de... Vem, você vai vir aqui, vem, nós vamos pescar você, Brasil. Vem, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.